Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Fábio Queiroz e nós vamos estar começando nossa aula de hoje falando sobre equações lineares e também sistemas de equações lineares, aonde nós vamos estar compartilhando informações e vocês vão aprender um pouquinho mais sobre equações, conteúdos que vocês já viram no sexto, sétimo e hoje no ensino médio, vocês vão estar compartilhando mais essas informações. Se você lembra, vai tirar de letra. Se você não lembra, você vai aprender novamente equações lineares e sistema de equações lineares. Vocês vão ver qual que é a diferença entre eles. Primeiramente, nós vamos entender o que é uma equação linear. Vale ressaltar, pessoal, que isso faz parte do nosso dia a dia. Ou seja, resolver problemas com diversas variáveis relacionadas por equações, aonde nós vamos usar duas ou mais incógnitas ou variáveis. Lá no Fundamental 1, quinto, sexto ano, sétimo ano, vocês estudaram sistema de equações de primeiro grau com duas variáveis, x e y, a e b, e assim por diante. Só que na aula de hoje, vocês vão aprender com três ou mais variáveis. Antes de começarmos o nosso entendimento, nós temos que enfatizar algumas informações muito importantes. Primeiro, uma equação linear, ele enfatiza os coeficientes reais e também o termo independente, aonde ele vai possuir um número real e também os expoentes, que na maioria, simplesmente todas as vezes, são unitários. Como assim, professor, unitário? Vocês vão entender daqui a pouco. Vamos para o nosso primeiro exemplo. X mais y mais z igual a 12. Quais que são os coeficientes? O x tem algum número? Não. O y também não. E o z também não. Quando tem uma letra que não tem número, eu posso colocar o 1 do lado. Um x, um y, um z. Então, os coeficientes vai ser o quê? 1 de x, 1 de y e 1 de z. E depois nós vamos ver o termo independente, ou seja, o número que está depois da igualdade que não acompanha nenhum coeficiente, nenhuma variável. E por fim, que eu não falei ainda para vocês, um expoente unitário. Nós estamos falando de equações de primeiro grau. Se nós estamos falando de equações de primeiro grau, nós vamos lembrar que todo número, toda letra, ele tem que ser elevado a 1. Ou seja, 2 elevado a 1, x elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 1, 12 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, então, simplesmente, x elevado a 1 é x, y elevado a 1 é y. E z elevado a 1 é simplesmente z, pessoal. Então, isso é uma equação linear de primeiro grau. Começou a entender? Então, vamos para o nosso segundo exemplo. 6x mais y igual a 3. Note que o x está acompanhado do 6. Então, já sei que o meu coeficiente dele é 6. Mas o meu y que tem 1, tem nenhum número. É a mesma coisa que tem o número 1. Ou seja, então é 6 e 1. E por fim, o meu termo independente vai ser o 3, porque ele está depois da igualdade e não está acompanhado de nenhuma variável. E por fim, meu expoente, novamente, ele é unitário. Ou seja, quando tem uma letra ou um número que não tem nada em cima no expoente, eu posso colocar o número 1 lá. X elevado a 1, y elevado a 1, 3 elevado a 1. Quanto que é x elevado a 1? X. Y elevado a 1, y. E 3 elevado a 1, 3. Isso mesmo. Então, nessa aula, você já começaram a entender coeficiente, termos independentes e também expoente unitário. Eu falei no início que era 3 ou mais coeficientes. Então, agora nós vamos ter o outro exemplo tendo 4 coeficientes. Professor, mas
5m mais 4m mais 8n mais 9p igual a 32, eu não podia juntar as letras n? Poderia, mas não é o nosso foco da nossa aula de hoje. Então, quais que são os meus coeficientes? 5, 4, 8 e 9. Automaticamente, meu termo independente é o número que não tem nenhuma letra, ou seja, 32. E o meu expoente, novamente, é unitário, porque não tem nenhum número elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta e assim por diante. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Na equação linear 2x menos y igual a 3, nós temos o par ordenado 2 e 1. Pessoal, estão falando que o par ordenado vale 2 e 1. O 2 é o x e o 1 é o y. Ou seja, então eu vou substituir o x por 2 e o y por 1. Então, usando o método de substituição, eu vou ter 2 vezes x, 2 vezes 2, que o 2 está sendo substituído no lugar de x, menos 1 está substituindo o y. 2 vezes 2, 4, menos 1 igual a 3. 4 menos 1, 3 igual a 3. Ou seja, ela é uma condição verdadeira. Lembra lá no quinto ano, quando a professora falava assim, professor, equação é equilíbrio. Se aqui vale 3, aqui tem que ser 3. Se aqui é 10, aqui também tem que valer 10. Ou seja, ele tem que ter uma balança aonde os dois lados têm que ter o mesmo valor. Então, por isso, ele é uma condição verdadeira. Vamos para o nosso segundo exemplo. Verifique se o termo ordenado, menos 1, 2 e 4, se a solução da equação linear 5x mais 3y menos 2z é igual a zero. Ou seja, nesse caso já tem x, y e z. O x vale quanto? Menos 1. Os y, 2. E o z? 4. Então, eu vou fazer o método da substituição, aonde eu vou colocar o x menos 1, o y2 e o z4. Lembrando, pessoal, que não posso colocar número negativo perto de soma, subtração, multiplicação, divisão, ou seja, eu preciso colocar parênteses. Então, vai ficar 5 vezes menos 1, mais com menos, menos 5 vezes 1, 5, mais 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter menos 5, mais 6, menos 8, isso tudo igual a zero. Note, pessoal, que eu tenho dois números negativos, menos 5 e menos 8. Eu posso somar números negativos? Claro, professor. Por quê? Da mesma forma que eu somo números positivos, eu também posso somar números negativos. Vamos lembrar daquela brincadeirinha lá da vendinha. Eu estou devendo R$ 5. Se eu estou devendo, é negativo. Fui lá hoje, lanchei. Gastei R$ 8, só que não paguei. Coloca na conta, tia. Colocou lá na conta. Então, menos 5 menos 8, eu vou estar devendo quanto agora? Menos 13. Mais 6 igual a zero. Continuando com o exemplo. No outro dia, eu fui na venda. Ó, eu tenho R$ 6 na carteira. Quanto estou devendo? 13. Os R$ 6 pagou? Não. Quando que ainda falta? 7. Menos 7 é igual a zero? Não. Ou seja, é uma condição inexistente. Vamos para o exemplo 3. Nesse caso agora, calcule para que o valor de m a quadrada da ordenada, menos 1, 2, menos 3 e 5, é a solução da equação 3x mais 5y menos mz mais t igual a zero. Então, nesse caso, eu vou substituir o x por 1, o y por 2, o z por menos 3 e o t por 5. Então, eu vou ter 3 vezes 1 mais 5 vezes 2 menos m vezes menos 3 mais 5. Então, eu vou ter 3 vezes 1, 3, mais 5 vezes 2, 10, menos com menos, mais 3 vezes m, 3m, mais 5. Então, nesse caso, eu vou ter 3 mais 10 mais 5, mais 3m igual a zero. Então, eu vou somar primeiro os dois primeiros. 3 mais 10, 13, mais 3m, mais 5.
Eu ainda posso somar o 13 com 5. 13 mais 5, 18, mais 3m igual a zero. Nesse caso, o m está no lugar certo, mas o 18 não. O 18 está positivo, vai para o lado de lá, negativo. Então, é 3m igual a menos 18. O 3 que está multiplicando o m vai passar para depois da igualdade o quê? Dividindo. Lembrando que a soma passa subtraindo, a subtração passa somando e a multiplicação passa dividindo. Então, eu vou ter menos 18 sobre 3. Menos 18 sobre 3 é igual a menos 6. Então, esse é o valor de m. Agora, pessoal, nós vamos entender um pouquinho. Depois que já entendeu equações lineares, nós vamos entender o que é um sistema de equações lineares. Lembrando que ele é um conjunto de equações, ou seja, tem duas ou mais equações, aonde ele é dividido em tipo de classificação, em sistema determinado, indeterminado e incompatível. O que é um sistema determinado? Um sistema determinado é aquele que eu tenho duas equações, porém, o valor de x nas duas equações é o mesmo valor. E o valor de y nas duas equações é o mesmo valor. Então, nesse caso, o x valendo 3, vamos ver? 2 vezes 3 na primeira equação, 6 mais 3 vezes 4, 12. 6 mais 12, 18. 3 vezes 3, 9. Mais 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Note que os dois eu usei o valor de x e o valor de y nas duas equações. Ou seja, as duas deram verdadeiras. Nós temos o sistema de equação indeterminado. É aquele que tem mais de uma solução. Por exemplo, se o x vale 0, o x vale 25 e o y vale 0, então eu vou ter 4 vezes 25, 100, mais 2 vezes 0, 0. 100 mais 0, 100. 4 vezes 24, 96, mais 2 vezes 2, 4. 96 mais 4, 100. Note que eu vou ter várias soluções, várias verdades, ou seja, várias respostas. E, por fim, nós temos a incompatível, o sistema incompatível, ou seja, é aquele que não tem resposta, não tem solução. Ou seja, 3x mais 9y é igual a 12. 3x mais 9y igual a 15. Ah, professor, mas o x é igual, o y é igual, mas o 12 e o 15 são diferentes. Mas para mim fazer uma equação de primeiro grau, eu tenho que anular uma das minhas incógnitas, ou x ou meu y. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter menos 3x menos 9y igual a menos 12. 3x menos 3x, 0. 9y menos 9y, 0. Então, nesse caso, x e y não tem valor. Então, nesse caso, quando nós usamos, voltando, um sistema determinado, nós vamos utilizar dois tipos de métodos: substituição e também da adição. São totalmente simples e fáceis de entendimento. Lembrando que isso vocês podem fazer as duas formas, que o resultado vai ser o mesmo. Então, nós vamos pegar esse exemplo: x mais y igual a 30, x menos y igual a 10, para método de adição e para o método de substituição. Lembrando que aqui, ambos eu vou ter x igual a 20 e y igual a 10. Então, ou seja, eu já sei os valores. Então, agora vamos fazer a prova dos 9. Nós vamos usar o método de adição. Lembrando que o x em cima e o x embaixo são positivos. Tem como anular elas? Não. Mais x menos x são opostos. Posso anular? Sim. Então, nesse caso, eu vou pôr uma linha aonde vou estar cortando x menos x, 0. Então, eu vou ter x mais x, 2x igual 30 mais 10, 40. Aí, o 2 que está multiplicando x vai passar para depois da igualdade dividindo. Então, eu vou ter x igual 40 dividido por 2. Lembrando que todo número dividido por 2 é a minha metade. Então, a metade de 40 é 20. Então, o meu x vale 20. Note lá que no exemplo anterior, falar que o x valia 20. Agora eu vou achar o valor de y.
Para mim calcular o valor de y, eu vou pegar o x mais y igual a 30. Lembrando que eu posso também pegar a segunda? Posso. No método da adição, eu posso pegar qualquer uma das duas, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. X mais y igual a 30. X vale quanto? 20 mais y igual a 30. Y vai lugar certo? Sim. E o 20 não. Então, fica y igual 30. O 20 está positivo, vai para lá? Negativo. Então, y igual 30 menos 20 vai ser 10. Ah, professor, mas e se eu fizesse com o outro lá? O x é 20. X é 20 menos 10. Então, eu teria o quê? 20 menos 10 é 10. Aí, nesse caso aqui, eu precisaria fazer a multiplicação de menos 1. E daria um pouquinho mais de trabalho. Mas ficaria o quê? 20, positivo vai vir para cá, negativo. Menos y igual a 10 menos 20, menos 10. Então, é menos y igual a menos 10. Aí, eu multiplicaria tudo por menos 1. Ficaria o quê? Y igual a 10. Então, dá a mesma coisa. Então, a solução do sistema do par ordenado é 20 e 10. Agora, nós vamos fazer o teste da substituição, para ver se vai bater os valores. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que isolar uma das minhas variáveis, ou x ou y. Nesse caso, eu vou pôr o x. X igual a 30, o y está positivo, vai vir para cá, negativo. Então, aí nesse caso, como eu fiz essa modificação na primeira, eu vou pegar a segunda. X mais y, x menos y igual a 10. Aonde x vale quanto? 30 menos y. Então, vai ficar 30 menos y igual a 10. 30 menos y, eu estou devendo R$1 na cantina. Peguei mais R$1 emprestado, quanto estou devendo? R$2. Então, é 30 menos 2y igual a 10. O 30 no lugar certo? Não. O 2y tá negativo? Sim. Então, vai ser menos 2y igual a 10 menos 30. Menos 2x igual 10 menos 30, menos 20. O menos 2, que está multiplicando y, vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter menos 20 dividido por menos 2. Note que os dois sinais estão negativos. Menos com menos, mais 20 dividido por 2, 10. Então, meu y vale 10. Agora, pessoal, eu vou pegar o primeiro exemplo, porque o primeiro que eu fiz a modificação. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo, que é x mais y igual a 30. Quanto que vale y? 10. Então, vai ser x mais 10 menos 30. O x está no lugar certo, o 10 está no lugar errado, igual a 30. Então, o 10 está positivo, vai vir para lá, negativo. X igual 30 menos 10 vai dar 20. Então, a solução do par ordenado é 30 e 10. A mesma resposta do método de substituição. Conteúdo fácil, né, pessoal? Bem tranquilo. Agora vocês vão fazer a nossa lista de atividade de acordo com os nossos exemplos e vocês vão, na próxima aula, fazer uma correção comigo e aonde vocês, alunos, que vão estar corrigindo, vocês vão estar falando para mim as respostas de cada alternativa. Eu desejo a vocês um bom descanso e até a nossa próxima aula.